Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E hoje eu estou aqui com o jornalista Leandro Barbosa, que tem um trabalho muito interessante, Leandro. Você conta histórias de pessoas incomuns, não é isso? Na verdade, o nome do meu blog chama História em Comum. História em Comum. E a ideia, na verdade, da palavra incomum é que um dos significados dela é extraordinário, né? E a vida, ela é assim. A gente tenta levar esse conceito, né, de que aquela coisa ordinária, aquela coisa que nunca muda, aquela coisa que segue desse fluxo. Só que a vida, se ela é vista com outro prisma, né, e de uma maneira muito mais sensível, a gente começa a observar que sim, ela é extraordinária, ela tem muito para nos ensinar. O que torna uma história extraordinária em comum? Qual que é o critério que o Leandro tem para dizer a história do fulano é incomum? Na verdade, eu acho que todos nós temos um pouco disso, assim. A questão é identificar o que tem de melhor no outro, ou não somente a questão de o que tem de melhor, mas a questão também do porquê que determinado assunto, determinada questão da vida do outro não se pauta, não se é interessante para a grande mídia e que não é interessante mostrar para que as pessoas vejam, né? Isso começou como? Assim, você pegou assim, cismou, não, vou escrever sobre, você é jornalista, vou escrever sobre o João, porque o João é da padaria, e é um padeiro diferente. Como é que começou isso? Na verdade, quando entrei na faculdade, eu comecei a pensar, falei, o que eu posso fazer de diferencial, assim? E eu sempre fui muito fã de uma jornalista, que ela chama Eliane Brum, e eu li um livro dela que chama A Vida que Ninguém Vê. A Vida que Ninguém Vê, legal. Na verdade, foi uma série de colunas que ela fez quando ela trabalhava no jornal Zero Hora. E ela tinha que buscar histórias de pessoas anônimas, assim. Eu até vi, não da Brum, mas eu vi uma matéria muito interessante sobre invisibilidade social, que é um conceito da psicologia, dos invisíveis na sociedade, né? De lixeiros, do motorista do ônibus, da faxineira do prédio, aquelas pessoas que ninguém quer saber e são pessoas essenciais para a nossa vida, né? Sim, e com histórias muito interessantes. Ela tinha uma coluna na Zero Hora? Ela tinha. Antes ela ia para São Paulo e tudo aquela mas cada coluna... Era a coluna de domingo, ela tinha uma coluna domingo que ela tinha que contar semanalmente, ela contava uma história. E acabou que ela ganhou o prêmio ESSO, ganhou o prêmio Jabuti, e foi incrível, assim. E aí eu comecei a pensar, eu nunca me vi na escrita até então. Eu já tinha a ideia de que eu queria trabalhar com documentário, fotografia, aquela coisa toda, e de repente, depois de ler esse livro, algumas coisas começaram a mudar no meu conceito e eu tive a oportunidade de participar de um prêmio de jornalismo. E eu falei para minha professora, eu tenho como escolher o tema, só que eu vou escolher um tema que é fato que eu não vou ganhar, mas é uma experiência que eu quero ter. Então eu fui escrever minha primeira história. Eu fui para um hospital aqui de Belo Horizonte e fiquei uma semana na oncologia infantil, acompanhando o tratamento de 3 garotos, era um de 2, um de 12 e um de 15. Só que a minha ideia não era falar da doença. Não, como que uma criança que agora sofre com uma série de limitações devido à doença se reinventa na vida, se reinventa a infância? Como é ser criança diante de todas essas condições? Como ela vê esse fator todo? Não como o adulto vê, não como a mãe está vendo, não como o médico está vendo, como ele vê. E eu passei uma semana lá, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias lá, ouvindo cada detalhe, cada situação. E é incrível. É incrível você começa a ter uma outra perspectiva da vida. Eu não ganhei o prêmio, né? Minha matéria viralizou no Facebook, foi mó legal, aquela coisa toda. Mas você, como fosse no cinema, você ganhou o prêmio, não ganhou o prêmio do júri, mas ganhou o prêmio dos leitores em si, né? Mas o seu texto, desculpa que eu fiquei interessado já. Sim, né? Pode falar. Mas o seu texto é na primeira pessoa, como é que você escreve? Sim, é a primeira pessoa, tem a questão muito do que a gente chama do jornalismo literário, então eu vou descrever um pouco sobre o dia a dia daquela pessoa e na maior parte das vezes eu tento não aparecer ali, assim, tipo, né? Eu, Leandro, assim, a história dele sendo contada e a história dele que tem que ser retratada e não eu como jornalista.
Diferente do que eu fiz, por exemplo, em Mariana, né? Porque em Mariana, na minha primeira matéria, eu andei 12 horas com os voluntários da Cruz Vermelha e o Bombeiro Civil, tipo, e fui o único jornalista que caminhou 12 horas com os caras. Mas então, depois que a barragem rompeu da Samarco e teve aquilo tudo, você foi para a cidade de Mariana e pegou alguém? Eu fui a primeira vez, aconteceu numa quinta, sábado de manhã eu fui para lá para fazer uma outra reportagem, uma outra pauta que estava na minha cabeça. Quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de pegar uma carona num dos jipes dos voluntários da Defesa Civil. Na verdade, era do Bombeiro Civil mesmo, e dos jipeiros de Belo Horizonte. Peguei essa carona e fui então com os voluntários da Cruz Vermelha também e fui junto. Só que a diferença era que a maioria dos jornalistas que estavam lá eram da grande mídia. Era da grande mídia e tinham então que voltar, tinham que passar a notícia no final da tarde, aquela coisa toda. E eu não. Porque o História em Comum ele é um trabalho que eu faço hoje já não é assim, mas naquela época era o meu tempo que eu tinha mais vago, né? Então, quando todo mundo foi embora, eu resolvi ficar. Só que ainda via aquele drama, né? Vai romper outra barragem, não vai romper outra barragem, o que está acontecendo, o que deixou de acontecer, e começou a chover, aí ligaram, e a gente, eu era o único lá, perdidão, tinha acabado de dormir, de repente começou a acordar todo mundo, e falou, vamos embora, daí a galera da Cruz Vermelha resolveu ir, o jipeiro e o Bombeiro Civil resolveu ficar. Na verdade, os jipeiros levaram o pessoal. Em Mariana, em Bento? Eu estava em Gesteira, que era bem para lá de Bento ainda. Uhum. E aí, eu resolvi ficar, pus minha conta em risco, fiquei. Não rompeu, graças a Deus. E no outro dia, então, eu resolvi caminhar com o Bombeiro Civil para alcançar algumas comunidades que estavam meio que ilhadas, assim. Então, a gente teria que passar por meio do mato, subir montanha, a lama desceu, pegou parte da terra sim. E isolou algumas pessoas. Então, peraí, antes de você contar... Seguiu um rio, né? Então, vamos ver um pouquinho, né? A gente tem um VT com algumas cenas sobre esse projeto que eu acho muito legal. Vamos ver, depois você vai comentando pra gente. Emanuele é uma criança, assim, muito sentimental, feliz. Ela já assistiu os filmes dela, assim, eu já tinha aquele sentimento. Igual tem o filme lá, aquele do Rei Leão, que o pai do leãozinho morre. Ela assistia, ela chorava, mãe, o pai dele morreu, sabe? Eu já tinha aquele sentimento. Ela também já tinha aquele medo, assim, eu não quero morrer, eu não quero, sabe? Mas como se diz, né? Quando chegar a hora da gente não corre. Meu nome é Raquel. Nasci e fui criada aqui, hoje moro em Mariana, estou aqui, cheguei ontem para dar um apoio aos meus familiares que estão abandonados e esquecidos neste local. Aqui fica entre Gesteira e Paracatu, mas é uma área que foi devastada e todo mundo está se esquecendo. Nós estamos recebendo por helicóptero água e alguma coisa de alimentos. Ok, mas não tem ração para criação e tem como a gente conseguir água encanada, porém nós não estamos conseguindo mangueira. E as pessoas esquecem dessa área. Eles estão considerando locais com maior aglomeração das pessoas, que é o caso de Paracatu, de Gesteira. Mas os sítios que acompanham o Rio Gualacho, as pessoas desconsideram e não consideram como tem vida, tem pessoas precisando de ajuda e de apoio. E cansados de aguardar, esperar, estamos nós, familiares, colocando a mão na massa. Enfim, olhem por nós. Ele era um pai presente, amigo, companheiro, pai pra toda hora, né? Ele não tinha tempo ruim não, ele é um camarada assim, extraordinário. Gostava muito dele, eu amava meu pai, né? Eu espero pelo menos encontrá-lo para que a gente possa fazer, né, o mínimo, que é enterrá-lo, né? Pra gente ficar mais aliviado, mais confortado, digamos assim. Porque você tem um pai, né, que tá desaparecido. Ninguém dá notícia nenhuma. Só sabe o momento onde que ele estava, né, da tragédia. A partir daí ninguém mais soube onde poderia estar. Então essa agonia, né, que a gente fica vivendo, essa angústia, é uma coisa muito ruim. Uma coisa que eu não sei explicar. Impactante, hein? Impactante. Sim. E principalmente essa última, esse moço, porque ele começou a falar com a voz embargada, falando do pai, falar do pai que morreu ou está desaparecido, né, querendo encontrar o corpo para poder enterrar o pai. E no início de março,
um corpo foi encontrado num caminhão. Era o pai dele? Não. Era outro funcionário. Mas o pai dele foi encontrado o corpo, não? Ó, quando eu saí, na verdade, de Mariana, depois dessa reportagem, que eu estive lá mais de uma vez, quando eu gravei com ele, haviam especulações que havia uma possibilidade de ter sido encontrado, assim. Hoje, na verdade, eu não sei te dizer precisamente se o pai dele foi encontrado, porque tem 2 pessoas que não foram encontradas nesse processo todo de busca das vítimas, né? Mas, pelo menos da reportagem que eu fiz, o restante dos familiares conseguiram encontrar, pelo menos, os corpos. Mas como é que foi o processo de coleta desses depoimentos, dessas histórias incomuns? Eu percebi que a primeira, a Pamela, se não estou enganado, Isso. a Pamela, tinha 2 câmeras ali. Isso talvez para quem está em casa não tem tanta importância, mas para quem trabalha com TV, como é que você conseguiu fazer 2 tomadas assim? Na verdade, foram 2 momentos que eu estive em Mariana. Né? O primeiro vídeo, o último vídeo, foi o segundo momento. Já o vídeo da Raquel, né, que aquele no meio foi naquela vez que eu saí. Então, você vai ver que é um vídeo que ele tá muito mais tremido e aquela coisa, porque às vezes eu ficava quente, foi meio eu ficava em depoimento. cima de um lugar, assim, porque como eu aproveitei para ir, então eu não tava com bota, eu não tava com nada. Eu falei, deu a chance, vamos lá. E aí eu fui gravando esses vídeos. Esse segundo momento já foi uma outra pauta que me surgiu, porque quando eu liguei para a Defesa Civil perguntando sobre as vítimas, eu tive a resposta de que, olha, a resposta foi a seguinte: eu não tenho o nome das vítimas, mas eu tenho números. Aquilo me intrigou, assim, tanto que a reportagem chama A Lama que Transformou a Gente em Número. E aí, o primeiro desafio era, vamos então encontrar, eu chamei um amigo meu, ele era do Rio de Janeiro, o Vinícius, e ele veio para cá, por isso as 2 câmeras. Então a gente foi encontrar essas pessoas para falar de quem foi que partiu, quem morreu. Só que, de que maneira trabalhar isso sem ser um cara sensacionalista? Porque você está lidando com a morte. E com a morte num momento muito a curto prazo, né? Tipo, foi algo muito recente. No caso da Pamela, foi a filha de 5 anos, né? Então, assim, o marido tentou correr com os 2 filhos no colo, a lama bateu nas pernas, quebrou as 2 pernas do cara, a menina escapou enquanto ele segurou o menino. Então, o pai estava internado ainda da cirurgia que ele fez nas 2 pernas. E então ele não pôde nem ver o enterro da filha. E como você vai lidar com uma mãe de 21 anos? Teve a filha na adolescência. E aí eu peguei muito conceito, já que você falou psicologia, trabalhando um pouco do que Oliver Sacks fala, né? Que na verdade a pessoa ela permanece viva na memória. E para mim foi muito intrigante conseguir captar isso de uma maneira tão legal, de ver uma Pamela, por exemplo, como a gente viu, sorrir em determinado momento, mesmo a filha tendo partido, porque ela começou a lembrar dos momentos bons. Então a minha ideia foi exatamente mostrar quem eram aquelas pessoas, não eram números. Então fulano tinha um nome, ciclano tinha um nome, e o nome deles e a história deles também eram importantes ser ditas. De um número que você recebeu, na realidade você foi lá pelo número e conheceu indivíduos com história de vida. Ela falando do Rei Leão, que a menina gostava, não era isso? Sim, sim. Lógico que a gente teve algumas coisas que a gente tentou evitar. Por exemplo, você percebe no vídeo, já que você falou da câmera e tudo mais, você percebe no vídeo que tem um momento que tem as maritacas, assim. Só que era um momento que, tipo, a gente não queria também ficar exigindo da pessoa muita coisa. Então, eu quero ficar com a menininha aqui, a menina ficou do lado dela. Eu vou gravar aqui, que aqui é melhor pra mim, eu não quero ir no meio das pessoas. Vai ser aqui. Eu acho que eu também tinha que respeitar, eu já estava sendo mega invasivo em querer falar de uma situação tão delicada. Então a gente foi respeitando esses espaços também. É o desafio de um documentarista, porque é um documentário, não é? De o certa projeto forma é um documentário. Agora a gente tem algumas imagens, eu queria que você comentasse essas imagens, algumas fotos de Mariana, mas também de outros projetos. Sim, né? sim. Explica pra gente essas histórias incomuns. Quem são bolivianos aquelas pessoas ali? Esses são bolivianos. Essa é uma história bem recente, ela vai ser lançada no blog terça-feira da semana que vem. Eu estive em São Paulo, essa família ela sofreu a questão do trabalho escravo, e é uma família que ela trabalhava tipo das 7 às 3 da manhã do outro dia. E tinha filhos? Tinha filhos. Uhum. Essas crianças, por exemplo, a Iris é uma situação especial, essa moça, a irmã, elas tinham chegado recentemente, inclusive, na casa, que você pode perceber que na foto e na imagem
é um cômodo minúsculo de madeira que moram 8 pessoas. E a criança que está no colo, Ela chegou ao Brasil, agora estão completando 3 semanas. O caso dela, ela é bem especial, assim, porque a mãe veio para trabalhar quando ela tinha 3 meses. Sim. Então é a primeira vivência que a mãe tem, hoje ela tem 9 anos. Que a mãe conseguiu tirar o documento para buscar a filha. Porque passou por a questão do trabalho escravo, no caso dela, mas hoje ela está bem, bem assim, na questão, não está sendo escravizada, está tentando, as duras penas, trabalhar, só que agora a filha chegou. A filha chegou e a filha tem uma série de problemas que ela não sabe nem como a criança ficou assim. Porque ficou com os avós na foi Bolívia? com os avós. A menina teve uma febre com 3 meses de idade, a avó era ela na deixou região a filha rural. saudável? Deixou. E a avó, na região rural, começou a cuidar da febre com um pano molhado. E aí a menina teve todos os dilemas que ocorreram, que a gente pode ver na foto. Então hoje a Iris, por exemplo, precisa de um inalador, porque ela tem os seus problemas também de respiração. Só que a casa também sofre uma série de infiltrações, eles estão assim, podem ser despejados a qualquer momento, porque é uma ocupação. Então, como saíram do local de escravidão. Só que vivenciam uma série de dilemas. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo uma campanha. A gente conseguiu, por exemplo, já o documento da mãe, não da mãe da Iris, mas de uma outra senhora. E esse documento a gente a gente já conseguiu um emprego e agora a gente está ralando com o DOC do marido, que custa R$500. Então a gente está vai começar uma mobilização online para que as pessoas possam ajudar, porque a gente já conseguiu um emprego para ele, só que sem esse documento ele não pode trabalhar. Entendo. Para que eles tenham um lugar para morar e essa coisa toda. Tem uma foto que a gente viu ali, agora mesmo enquanto você Sim. falava, de um rapaz fazendo o sinal de vitória, desafio loucura. O desafio da loucura. Desafio da loucura. Isso. O que significa? Aquela foto ali que está no vídeo. Foi uma primeira reportagem desse ano, que naquela questão toda, né, da luta antimanicomial do Brasil. São 3 fotos na sequência, não é isso? Isso, tem, na verdade, deles, eu acredito que é dele e é do... Vamos ver. Esses dois. Dessa reportagem são esses dois. Qual que é a história deles? São 2 pessoas que tiveram problemas, né, com psicológicos. No caso do primeiro, hoje ele trabalha num bar em Belo Horizonte, que é uma cooperativa, na verdade, exatamente na contramão do que o capitalismo prega, como eles mesmos dizem, onde as pessoas que vivenciaram algum dilema, que de outra maneira não conseguiriam emprego, hoje trabalham lá e fazem uma cooperativa maravilhosa, né? Que é a Suricato. E esse senhor, que foi o último que passou, ele viveu 33 anos internado no hospício. E é muito intrigante, porque quando ele teve a possibilidade de sair, quando começaram a se fechar os manicômios, né, então, de Belo Horizonte, né, e ele teve a possibilidade de sair, ele teve medo. Ele teve medo do que era a liberdade, do que era a sociedade que o manteve preso, né, como diz o próprio documentário, Em Nome da Razão. Então, a ideia dessa reportagem foi exatamente essa. O desafio da loucura exatamente dentro de um processo de terem colocado como um coordenador, né, o Valêncios, que foi o cara que era diretor do manicômio que mais infringiu direitos na América Latina, e esse cara agora vai ser um dos coordenadores da saúde mental no Brasil, como assim? E aquela coisa toda, daí eu fui atrás para saber o que estava sendo feito. E qual que era a posição dessas pessoas dita loucas por nós, mas que na verdade tem histórias maravilhosas para serem Agora, ditas. Leandro, nós falamos aqui, né, de Mariana, inclusive parece ter mais algumas fotos de Mariana. Queria que a nossa produção colocasse na tela as fotos de Mariana. Essa aí, tá vendo? Mariana, né? Lá embaixo é o rio, né? Com a lama. Né? Aquela ali é a Guarda Civil, não é isso? O Bombeiro Civil. Você tá ali? Eu tô ali no meio, ali é o todo exército, cheio não, de... né? São Não, jipeiros. o pessoal, são os jipeiros e voluntários da Cruz Vermelha. Perfeito. Então a gente falou de Mariana, falou mais uma foto. O que o Bruno Rodrigo do Cruzeiro está fazendo ali na foto? É você. Pensei que fosse o Bruno Rodrigo do Cruzeiro. Você está com a equipe ali, não é isso? Na verdade eu estou conversando com o pessoal que mora na região. Ali foi até onde a lama alcançou, né? Isso. Praticamente uma casa totalmente soterrada. Você lembra o lugar aí? Isso é em Gesteira também. Gesteira. Aí são as pessoas da história
são as pessoas que eu contei a história delas, que morreram. Mas foi uma com a arte que lama. você fez, né? Foi. Foi uma arte, Foi, né? eu peguei as fotos e então construí. Legal. Com Mas essa de onde você ideia. tira essa ideia? Porque olha só, Mariana, boliviano, acho que ali foi em São Paulo, Sim, né? História da loucura, como é que é? a história, o desafio da loucura. Desafio da loucura. Foi em Belo Horizonte. 3 pautas completamente diferentes. De onde que vem as ideias, assim? Tô vendo que você não é muito focado, não. Você não pega você não é monotemático, não. Você pega as coisas assim. Sim, eu me desafio Sim. também. Eu acho que tem N histórias que não são pautadas que precisariam ser. E o História em Comum foi criado para isso. Então, acho que tem uma foto que é a do Sr. Noel. Eu acho que vocês até passaram em algum momento, que foi no Jardim Gramacho, por exemplo. Eu vi essa foto. Eu vi essa foto enquanto você falava. Passou um senhor negro. É isso mesmo. Jardim Gramacho, aquele que tinha um lixão? Isso mesmo. Que Eu história fiz que uma foi? Como é que série de foi? reportagens nas 2 favelas do Ah, Rio. lá, o seu Joel lá. Esse daí, na verdade, é o Seu Brasil. Seu Brasil? A gente chama ele de Seu Brasil. Ele era um dos coletores lá? Dos E a história dele assim, foi muito impactante pra mim, porque ele é um senhor abandonado pelas filhas, abandonado pela família, abandonado por todo mundo. Então, quando eu saí da favela, ele olhou pra mim, essa história vai pra internet? Eu falei, vai. Ele espera que as minhas filhas me vejam. Olha só. Então, a ânsia dele era de ser enxergado. Uhum. E isso é uma das questões, um dos pontos fortes pra mim do História em Comum, porque é você dar visibilidade, né? É você conseguir construir essas pautas visando isso, pra mim é incrível, né? Por exemplo, teve uma história que é a da Lúcia, que é uma moradora de rua de Belo Horizonte, que chama a Senhora da Mansão de Papelão. Mansão de papelão. Porque ela mora no segundo metro quadrado mais caro da cidade e a casa dela é de papelão. Ela mora onde? Ela mora do lado do Soma, na Espírito Santo com a Álvares Cabral. Ah, sim. Ali é funcionários? Isso. E ali ela morava com seus cachorros. Então eu falei, meu Deus, quem que é você? Daí um dia eu encontrei com ela na rua, ela me chamou para tomar um café imaginário. Aí eu fui lá tomar um café imaginário com ela, onde saiu a história. E foi muito louco, porque em 2 dias eram mais de 12 mil compartilhamentos. Mas vem cá. E aquela história começou a Ela borbulhar. continuava lá na rua, e nos papelões. E esse negócio da mansão de papelão foi um título que você deu ou não? É uma história muito interessante, porque o que acontece? Ela tinha os cachorros dela. Então ela levou o cachorro para o FMG, porque um deles ficou doente. Quando chegou lá, precisava de um endereço. E ela, não tem endereço. Mas, moça, eu preciso de um endereço. Eu não tenho endereço, mas eu preciso de endereço. E foi aquela briga. Ela falou, então você precisa de um endereço? E na época ela morava naquele canteiro da Álvares Cabral, numa avenida. E aí ela falou, então beleza. Eu moro na Álvares Cabral, numa casa de papelão, na Árvore 3. Aí ela passou a chamar de mansão. Aí ela passou a chamar de mansão onde ela morava. Então é um nome dela. Não foi um nome criado por mim, assim. Então você começa a dar visibilidade, né? Então alcançar essas histórias hoje faz parte de um coletivo. Então, por exemplo, essa história dos bolivianos me mandaram essa pauta. Falaram, tem uma situação aqui complexa, difícil, você pode contar? Vamos lá. Então a gente trabalha com a coletividade. Então hoje a gente tem muitas histórias que a gente gostaria de contar, só que a gente conta com as pessoas, assim. Vamos contar essa história e tudo mais. Hoje, a maioria das viagens que eu fiz foi com a cooperação de amigos. Eu vou te ajudar, me patrocinou aqui, me patrocinou lá. E a gente vai construindo o que a gente até chama, às vezes, de crowdfunding, né? Das pessoas investir na reportagem que ela também gostaria de ver. Mas qual que é a sensação que você tem de nadar contra a correnteza? Porque a grande mídia, ela coloca, ela publica, né? Ela veicula histórias que vão ter a receptividade, é a questão da própria recepção, a estética da recepção. Você faz algo para ser recebido e você está dando voz e você está dando visibilidade para esse esquecido, para essa história de vida. Qual que é a sensação que você tem? É o quê? Um trabalho social? É uma questão de vida filosófica, religiosa, um chamado? Por que você faz isso? Acho que é tudo isso. Acho que é tudo isso. E é entender também que o jornalismo ele é muito mais do que a grande mídia prega, na minha concepção. Então, eu entendo que o jornalismo também é para isso. Então, quando, por exemplo, a história da Lúcia, eu contei a história dela. Até então ninguém tinha contado. De repente, um monte de jornal de Belo Horizonte começou a me ligar para encontrar onde a Lúcia estava porque ela se tornou história. Tudo bem que ela se tornou história... A Lúcia da mansão? É, a da mansão. Tudo bem que ela se tornou história depois de mais de 12 mil compartilhamentos. Mas, se não houvesse uma iniciativa, isso não teria sido dito. Então você vê histórias como a do Sr. Brasil.
eu contei a história sobre o Brasil, que pra mim é muito emblemático chamá-lo de Brasil, porque a condição dele retrata muito a nação, Nosso de certa país, forma. né? E depois de 2 meses eu vi ele no Profissão Repórter. Então, assim, você vê, a coisa acontece de alguma forma. A grande mídia viu e ouviu sua história. Eu não sei se foi pela minha história ou não, mas enfim, ele apareceu de novo. E ele apareceu agora para muito mais pessoas. É um trabalho se construir na mente das pessoas, realmente é nadar contra a correnteza, até mesmo o que a gente aprende na própria faculdade, né, que a gente entra na faculdade e primeiro você fala, a gente vai falar do homem que mordeu o cachorro, não do cachorro que mordeu o homem. Isso é um princípio de jornalismo. Uma das coisas que eu aprendi estudando jornalismo é isso, né? O que é notícia? Se disserem um cachorro mordeu um homem, isso não é notícia. Para o jornalista, notícia é quando se fala assim, um homem mordeu um cachorro, aí vira notícia. Então assim, e de repente é um caminho um pouco inverso, né? Porque não faz parte dessa questão da notícia como deveria ser, né? Que é o meu grande questionamento e uma das minhas grandes brigas hoje na faculdade, com o professor e com tudo mais. Hoje meus professores me entendem muito bem, mas no início era uma briga. Rapaz, gostei demais do projeto. Para acompanhar seu trabalho, você falou de um blog. Qual que é o endereço? É www.historiaemcomum.com.br. Com H ou com E? Com H. Com H. Com H. História mesmo, então? História, isso. Eu sou historiador, gosto de história de vida. Isso. Não é uma ficção, é um fato. Não, todas as histórias são fatos. História em comum, tudo junto? Tudo junto.com.br. Lá vai ter a do Senhor Brasil, da Lúcia? Vai ter todas as histórias. Rapaz, inclusive, a história dos bolivianos entra semana que vem. Que bom. Leandro, só posso te parabenizar. Muito obrigado. Foi muito legal o seu trabalho e agradecer por compartilhar com a gente aqui, do Mente Aberta, sobre essa possibilidade de abrir essa mente para essas histórias de vida, né, que precisam de visibilidade, precisam de ser conhecidas, né? Muito obrigado mesmo, querido. Obrigado a você. Deus te abençoe. Pela oportunidade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.